Bom, olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje para tratarmos sobre fatos e negócio jurídico. Então, nós já vamos começar a falar dos dois e do que eles significam. Pois bem, existe um ciclo na vida do direito. Assim como as pessoas nascem, crescem, reproduzem, morrem e têm suas consequências, seus atos na vida civil, o direito também tem o seu ciclo vital. O direito nasce, desenvolve-se e acaba. Mas não é bem o direito que nasce, desenvolve-se e acaba, e sim os acontecimentos jurídicos que nós vamos chamar de fato jurídico. Mas vejam bem que eu falei acontecimento jurídico, porque nem todo acontecimento tem relevância jurídica, nem todo acontecimento vai ter consequências jurídicas. Alguns são simplesmente fatos. Uma nuvem que passa não é um acontecimento jurídico, é um fato. Uma chuva não é, dependendo da chuva, claro, não é um acontecimento jurídico, é um fato, é um elemento natural. Mas, por exemplo, uma venda é um negócio jurídico, um arrendamento. A morte pode ser também acontecer como um fato jurídico e um fato natural. Então, seriam aqueles que acontecimentos na vida, né, que têm uma relevância para o direito, ou seja, tem consequências no direito. O Mário, por exemplo, fala que a chuva que cai é um fato que ocorre e continua a ocorrer, é um elemento da natureza. Tá? O que não quer dizer algumas vezes que esse mesmo fato não repercuta no campo do direito, ou seja, uma inundação, uma chuva torrencial que acaba por destruir uma propriedade, e aí você vai ter uma consequência, mas, via de regra, é um elemento natural. Então, para que seja considerado um fato jurídico, tem que ter consequências no âmbito jurídico. E quando a gente sai dos elementos naturais e passa para os elementos em que há a ação do homem, ou seja, a ação humana, e aí também tem algumas ações humanas que são indiferentes ao direito. O homem se alimenta, o homem se veste, o homem dorme, o homem sai de casa, vai passear. Isso não tem muitas consequências jurídicas, mas ele casa, ele tem a deixar uma herança, ele tem filhos, ele faz uma compra, ele comete um ato ilícito, acaba agredindo alguém, mata alguém, aí você tem uma ação humana com fatos jurídicos, acontecimentos jurídicos, consequências no mundo jurídico. E assim, o fato, para ser considerado um fato jurídico, deve ter um valor, deve ter um juízo de valoração, e a gente já estudou sobre fato, valor e norma. E o ordenamento jurídico é o que vai regular a atividade humana, ou seja, é composto de normas jurídicas. O ordenamento jurídico é uma junção de normas jurídicas. E essas normas jurídicas vão prever hipóteses, fatos e consequentes modelos de comportamento que são considerados legais ou normatizados. Tá? E estes dois, depois de serem concretizados, servem de suporte fático para a incidência da norma, ou seja, o surgimento de um fato jurídico. Fato jurídico, em um conceito mais amplo, é todo acontecimento da vida que o ordenamento jurídico considera relevante, ou seja, é um fato, um acontecimento que tem relevância no direito, que tem consequências no direito. Ou seja, fato jurídico, basta que esse fato do mundo, ou seja, mero evento da conduta, seja relevante à vida humana e sua interferência, independente da natureza. Tá? Pode ser um evento natural, pode ser um evento da ação do homem, pode ser uma conduta, pode ser um ato ilícito, mas se teve um sentido jurídico, é considerado fato jurídico. Pois bem? E essa correspondência, e lembra muito, eu já falei para vocês, sobre a tridimensionalidade do direito, fato, valor e norma de Hans Kelsen, você tem essa correspondência de fato e norma, que vai qualificar o fato jurídico, ou seja, dependendo do ramo do direito que o fato jurídico ocorra, você pode ter uma denominação. Tá? Nós temos também não só
a sua denominação no direito brasileiro, mas também em outros idiomas, como, por exemplo, o fato gerador chamado de Ambestand no direito alemão, ou Fatisp no direito italiano, ou et no direito espanhol, mas aqui no Brasil a gente chama de suporte fático, tipificação legal, hipótese de incidência, subsunção, a gente vai ver isso lá na frente. Fato gerador, tá? Aquilo que gera fato jurídico. E aí você tem fatos jurídicos nesse sentido amplo, podem ser classificados em fatos naturais, que são estrito sensu, e fatos humanos, que é o lato sensu. Os primeiros, a gente já está vendo na cara, pela sua própria palavra, decorre de uma simples manifestação da natureza. Tá? E o segundo, humano, já está a entender que decorre de uma manifestação de uma atividade do homem. E os fatos naturais, eles ainda vão apresentar uma subdivisão. Esses fatos naturais, também chamados de fatos jurídicos em sentido estrito, se dividem em ordinários, por exemplo, o nascimento, a morte, tá? Tem um termo inicial, tem um termo final, a maioridade, a passagem do tempo, enfim. E os extraordinários, ou seja, são aqueles que nós enquadramos como caso fortuito e força maior, um terremoto, um raio, uma tempestade. Ou seja, são elementos que não são de uma ordem cronológica. Todo mundo nasce, todo mundo cresce, mesmo que por pouco tempo, por muito tempo, e morre. Ninguém é imortal. Pelo menos não que eu conheça. Ninguém é imortal. Então, o ser humano tem esse ciclo, é comum a todos, é algo ordinário, algo comum, algo corriqueiro. Mas quando eu vejo um evento, tipo uma tempestade, um terremoto, um tsunami, e aí você está diante de uma situação extraordinária. Pode ser que num ano aconteça, pode ser que nunca aconteça, pode ser que aconteça de 5 em 5 anos, 2 anos, 6 6 meses. Você não consegue prever e nem sabe se vai acontecer. Mas nascer e morrer, todo mundo nasce, todo mundo morre. Todo mundo nasceu, todo mundo morreu. Ou vai morrer. Mas assim, meio trágico, mas é assim que funciona. Então, os fatos humanos ou atos jurídicos em sentido amplo, eles se dividem em atos lícitos e atos ilícitos. Os atos lícitos são os atos humanos que a lei defere entre os efeitos que ele quer. Ou seja, é um comportamento praticado de acordo com a lei. Lícito, legal, praticado conforme o ordenamento jurídico, praticado conforme a lei, produz seus efeitos. Os ilícitos é o contrário. Os ilícitos, eles são atos praticados em desacordo, ao contrário do ordenamento jurídico, tá? Geralmente, o ramo do direito que você consegue identificar com mais facilidade esses atos ilícitos é o ramo do direito penal. Mas não é que não exista atos ilícitos em outros ramos do direito. Claro que existe. Mas, no direito penal, ele é muito mais presente. É verdade. Né? Os atos ilícitos é muito mais presente. Os atos ilícitos, para a gente ficar mais confuso ainda, se subdivide de novo. Então vejam, os atos humanos se subdividem em atos lícitos e ilícitos, e os atos lícitos ainda vão se dividir em uma terceira subcategoria, ou segunda subcategoria, não sei se vocês estão contando. E como se conta isso? Então nós temos o ato jurídico em sentido estrito, ou meramente ilícito, o negócio jurídico, a negociação jurídica, e o ato fato jurídico. Tá? Nos dois primeiros, você tem uma manifesta expressão da sua vontade. Se você quer fazer, por exemplo, um negócio jurídico, você expressa esse negócio jurídico. E aí temos também o ato fato e o ato jurídico também que você quer fazer, você quer praticar. Tá? E do terceiro, tá? Que seria uma função dos dois. E o negócio jurídico, num contrato de compra e venda, por exemplo, é uma ação humana. Alguém quer comprar, outra pessoa quer vender. E a lei permite isso, a lei traz regras com relação a isso. Você quer comprar uma casa, alguém quer vender e você faz toda a negociação.
Então, é necessário que, além da vontade das pessoas, haja também licitude, legalidade, não tenha nenhum tipo de vício. A gente vai estudar quais são os requisitos para a validade desses negócios jurídicos, mas saibam que o negócio jurídico, por exemplo, ele pode ser considerado nulo ou anulável, dependendo, tá, de como ele foi feito, se ele respeitou ou não todos os preceitos legais com relação à sua validade, aos seus requisitos. No ato jurídico em sentido estrito, o efeito da manifestação da vontade está pré-determinado na lei, como ocorre com a notificação do devedor em mora, o reconhecimento de um filho, a tradição, que é a entrega do objeto depois da venda, a percepção dos frutos, ocupação, uso da coisa, e aí acrescente uso capião, aluguel, várias outras coisas. Não havendo escolha de categoria jurídica, você tem já ele pré-definido. A ação humana, ela se baseia numa vontade, não numa vontade qualificada, mas uma intenção de produzir efeitos. Por exemplo, quando alguém tem um objeto e se torna seu proprietário, quando alguém, como exemplo que eu estou dando aí no slide, pesca um peixe, se não for de uma propriedade privada de uma criação, é seu, ele ocupou, tá? As outras regras, por exemplo, relativas ao uso capião, o ato não demanda, tá, uma vontade, necessidade de um contrato. Então, muito cuidado quando você estiver diante de fatos ou negócios jurídicos. Alguns deles não vão exigir forma prescrita em lei, que é um dos requisitos do negócio jurídico. Forma prescrita ou defesa em lei. Se não exige, você pode fazê-lo. Por exemplo, você quer realizar uma compra e venda, por exemplo, mas se você não é um comerciante, porém você quer vender um objeto seu, você vai lá, entrega o objeto e pega o dinheiro. Ou seja, não há dificuldade com relação a isso. Não há necessidade de se fazer um contrato. Claro que se você fizer, bem melhor. Você fica com mais segurança. Porém, o que eu quero dizer é que você simplesmente pode entregar o objeto e pegar o dinheiro, sem necessidade de você fazer ali um contrato para isso. Tá? Sem necessidade de se fazer um contrato. Ok? Vamos avançando. Dessa forma, nem todos os princípios do negócio jurídico, como os vícios de consentimento, as regras sobre nulidade, todos os requisitos, regras de nulidade, aplicam-se aos atos jurídicos. Porque não é bem uma vontade expressa. Você só vai lá e faz. Né? Você só vai lá e faz. É uma simples intenção de praticar um ato que tenha repercussão no direito. No ato do fato jurídico, né, é uma consequência do ato e o fato resulta disso, sem se levar em consideração a vontade de praticá-lo. Ou seja, eu não queria ter aquela consequência. Tá? Nem imaginava que ia acontecer aquilo. Mas como eu fiz uma conduta e ela teve consequências, e aí, por exemplo, eu tenho que observar a lei. Alguém que acha um tesouro, alguém que acha um valor muito grande. Existem regras para isso. Tá? Existem regras. Ou seja, eu achei e eu não queria imediatamente me apossar. Mas, tá, acaba ocorrendo e aí nós vamos ver as regras para isso. Tá? Por exemplo, o Código Civil fala do absolutamente capaz. Certas ações humanas que a lei encara como fato, sem levar em consideração a vontade, a intenção, pode encontrar obstáculo na incapacidade do agente. Tá? Ou seja, o louco, pelo simples achado do tesouro, torna-se proprietário da parte dele, mas ele tem capacidade para isso, para se tornar proprietário? E se for um menor de idade, 10 anos, que achou uma grande importância, como é que se aplica? Você tem que analisar os fatos jurídicos. Tá? Então lembre-se, resumidamente, nem todo fato é um fato jurídico.
Mas todo fato jurídico é um fato. Essa é a verdade. E existem os fatos naturais e também os humanos, ou não naturais, em sentido estrito ou em sentido amplo. E aí temos, dentro dos fatos jurídicos, dos acontecimentos que têm relevância e têm importância no campo jurídico, aparece o grande, digamos assim, o que puxa a carroça, o que está à frente do carro, um dos mais importantes, que é o negócio jurídico. Tá? Mas quando você vê negócio jurídico, a palavra negócio pode te dar uma ideia de uma transação comercial. Mas também isso não. Tá? O Código 16 ele falava algo que chamava o ato jurídico de forma genérica e dali não se distinguia essas espécies. Então, o negócio jurídico acabava ficando meio perdido. E quando veio o Código Civil de 2002, ele tomou o seu lugar. Tá? E o primeiro código que tratou o negócio jurídico com sua devida importância, com capítulo específico, foi o Código Civil Alemão. Tá? E aí ele conferiu um regime jurídico específico para o negócio jurídico. Né? Ele se chamava, ele, segundo Karl Lenz, dizia que negócio jurídico é um ato, ou uma pluralidade de atos, podem ser vários atos em sequência. Um negócio jurídico pode ser uma sucessão de atos, sucessão de ações, e tem por fim produzir efeitos jurídicos, modificando a relação jurídica de ambos no direito privado. Okay? E Miguel Reale, do direito 3D, como nós conhecemos, ele diz que negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, além de se originar de um ato de vontade, implica a declaração expressa da vontade que a pessoa quer realmente produzir efeitos jurídicos, ou seja, efeitos legais com os atos que ela quer praticar. A diferença aqui, ao contrário do fato jurídico, ele pode ocorrer sozinho, ou seja, só com um agente. Eu vou lá, pego um peixe meu, ou seja, adquiri uma propriedade, um bem. Eu achei um objeto na rua e estava abandonado, é meu. Então, eu preciso de um agente. Aqui no negócio jurídico eu vou precisar de dois ou mais. Tá? Um contrato de compra e venda ninguém faz sozinho. Um contrato de aluguel também. Ou seja, há uma vontade de se estabelecer um negócio e aí se cria regras para que esse negócio tenha a devida validade. E temos vários conceitos de outros autores. Então, por exemplo, depois de criticar a teoria, a ênfase à manifestação da vontade como elemento fundamental do negócio jurídico. Tem que ter a manifestação da vontade. Tá? E aí também há a teoria objetiva que vislumbra no negócio jurídico antes um meio concedido pelo ordenamento jurídico para produzir efeitos jurídicos, um ato de vontade. Ou seja, você tem ali a vontade manifestada e expressa de ter. Desculpe, mas é porque é um parênteses. O Sporting acabou de ser campeão aqui em Portugal e tá essa barulheira na rua. Mas vamos continuar aqui, já já eles param. E aí, vários autores conceituam o negócio jurídico sob critério estrutural e encarando como fato jurídico concreto, como todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, que o ordenamento jurídico atribui efeitos. Tá? Tá? E aí nós temos pressupostos, nós temos regras, nós temos validade, nós temos a eficácia, pode ser até um período, tudo incide sobre o negócio jurídico. O TUF também traz um conceito que negócio jurídico é um meio para a realização da autonomia privada, ou seja, a atividade criadora ou modificadora ou até extintora, ou seja, através do negócio jurídico você cria, modifica ou extingue um direito, extingue uma relação. Uma compra e venda, você tem nas duas mãos, você cria, modifica, extingue, transfere a propriedade. Você pode ter um negócio jurídico que vai acabar com um objeto, vai exauri-lo. Você pode ter um que vai criar, ou seja, formar algo, ou então somente modificar. Tá? Negócio jurídico entende, segundo Francisco Amaral, a declaração de vontade privada
de uma pessoa, de um agente, destinado a produzir efeitos que pretende e o direito reconhece como válido. Pode constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Pode constituir, modificar ou extinguir o direito de alguém. Mas essa extinção, essa modificação, essa criação, ela ocorre entre os agentes que estão fazendo o negócio jurídico. Eu não tenho como, por exemplo, fazer uma compra e venda com você, que está me assistindo, e aí de repente o vizinho que vai cumprir. Não tem como. Tá? Então tem que ser algo que crie, modifique ou extingue o direito entre as pessoas que estão celebrando o negócio jurídico. E claro, outro civilista ainda acrescenta o seguinte: de qualquer modo, o negócio jurídico é um meio de realização da autonomia da vontade. Bem, através de um contrato, por exemplo, você tem aí a autonomia. Então, o Código Civil 16 norteou esse caráter individualista e o Código Novo de 2002 já trouxe aí, afastou essas concepções para seguir as orientações compatíveis com a socialização do direito contemporâneo, ou seja, cujas raízes foram traçadas na Constituição de 88, principalmente na função social da propriedade, novidade que acabou ganhando força na Constituição Federal de 88, e, claro, respeito à dignidade da pessoa humana. E aí, senhores, temos o princípio da socialidade, acolhido pelo novo Código Civil, que reflete ali a prevalência dos valores coletivos sobre os valores individuais. Aquela premissa, né? O interesse coletivo sobrepõe-se ao interesse individual. E aí você tem, tá? Posto o princípio do equilíbrio econômico dos contratos com base na ética de todo direito obrigacional. É sempre bom recordar esse princípio, ou seja, princípio do equilíbrio econômico do negócio jurídico, que o interesse coletivo irá se sobrepor ao interesse individual. Bem, e aí, senhores, há possibilidade de se resolver um contrato em virtude do advento de situações imprevisíveis. E aí está no próprio Código Civil, no artigo 421, que antes era o artigo 478. Tá? A liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato. O artigo 422 ainda complementa: os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, com a sua execução, os princípios da probidade, também da boa-fé. O que se espera é que as pessoas tenham atitudes de boa-fé, né, que possam agir com honestidade, que possam ter respeito, ética, moral na celebração dos negócios jurídicos. É o que se espera, é o que se objetiva. Então, existem aí algumas, digamos assim, algumas consequências do negócio jurídico. Ele pode servir para adquirir direitos. É um negócio jurídico como aquisição de direitos. E ocorre a aquisição de direito quando o direito é incorporado ao patrimônio, ou seja, eu adquiri o direito àquele carro, eu adquiri o direito àquela casa. Pode ser de forma originária, pode ser uma aquisição de forma derivada. A aquisição de forma originária, ela vai acontecer sem qualquer interferência do titular anterior. Por exemplo, ocupação da coisa sem dono. Ou seja, uso capião ou res delecta res nullio, ou seja, não é bem um capião, mas ocupação de coisa sem dono. Tá? Na avulsão também, ou institutos que eu peguei, não tem dono, é meu. Então vejam que é uma aquisição de direito originária porque não depende de outra vontade. Só depende de uma ação. Peguei, é meu, não tem o outro lado. Não tem o agente que perdeu. E temos a derivada. Aí sim você tem uma transferência por outra pessoa. Tá? Como, por exemplo, a compra e venda. Eu estou adquirindo de outra pessoa, diferente de achar. Achar algo sem dono e se apropriar disso é uma coisa. Comprar um objeto
você tem uma transferência, aí você tem uma aquisição de direito derivada. Tá? E a aquisição ela pode ser ainda gratuita, o nome já está dizendo, só ocorre quando o adquirente afere vantagem, como acontece na sucessão hereditária, tá? Não tem ônus, é só bônus, ou seja, ele simplesmente vai receber sem gastar absolutamente nada, mas também pode ser uma aquisição de um direito na sua modalidade onerosa, ou seja, exige do adquirente uma contraprestação. E o que seria uma contraprestação? Algo que vem no sentido contrário de uma prestação. Você presta uma coisa e no sentido contrário vem algo contra. E então nós chamamos de contraprestação. Então, na forma de se adquirir através da contraprestação, ela é onerosa, porque você paga, né, e está recebendo. Então você tem ali uma forma onerosa de se ter a aquisição de um direito, diferente da gratuita que você só recebe. Aqui você tem que fazer algo. Quanto à sua extensão, a aquisição do direito ainda pode ser a título singular, quando eu recebo um bem determinado. Geralmente eu compro um objeto e recebo aquele objeto, é algo singular. Pode ser a título universal, ou seja, eu acabo a sucedendo em todos os direitos com herdeiro. O herdeiro às vezes não herda só um objeto, ele herda vários. Ele acaba assumindo, principalmente se ele for o único herdeiro, ele acaba tomando posse de todo o patrimônio que aquela pessoa tinha. Então é uma coletividade de bens que ele vai acabar adquirindo, e de responsabilidades também. Diferente na compra e venda, que eu faço uma compra e venda de um objeto. Aí é uma aquisição a título singular. Uma aquisição a título singular. O artigo 74 do Código de 1916, ele tinha dito que na aquisição de direitos se observarão as regras. 1. Adquirem-se os direitos mediante ato do adquirente, ou seja, a pessoa que quer. Ou por intermédio de outro, através de procuração, por exemplo, transfere os poderes. Pode uma pessoa adquiri-lo para si, ou pode adquiri-lo para um terceiro. Eu comprei para fulano. É possível. Dizem-se atuais os direitos complementarmente adquiridos e futuros cuja aquisição não se acabou de operar. E o novo Código Civil, tá? Código Civil de 2002, não reproduziu esse texto. Tá? E o inciso 1, por exemplo, mostrava-se impreciso, né? E eles resolveram corrigir, e aí acabaram que no novo Código Civil de 2002, retiraram e fizeram uma pequena mudança nesses incisos. O inciso 2 era redundante do Código 16, vocês viram, porque já estava contido no primeiro. O inciso 3 não tinha necessidade e se distinguia dos direitos atuais e dos direitos futuros, tá? Passando a definir os direitos atuais como direitos completamente adquiridos e o direito futuro, ainda que se vai adquirir. Tá? E também não há necessidade de se fazer essa diferença. E aí, senhores, definido o que era o direito adquirido, o direito futuro é aquele que ainda não se formou, tá? Que ainda vai ser adquirido. E não havia mais necessidade de se manter esse texto de 1916. Tá? Então, o que fez? Tratou-se de reformá-lo. E aí começou a aparecer outros institutos durante o tempo de 16 para 2002, como por exemplo a adoção. E a eficácia de uma adoção que já foi realizada pode depender de um fato futuro. Né? Por exemplo, uma fruta presente, a produção. Tá? Geralmente pode ocorrer a doação. É muito comum quem tem fazendas, né, que celebra aquele negócio jurídico que o primeiro bezerro é do dono da fazenda, o primeiro animal que nasce é do fazendeiro, ele fica com as primícias que chamam. Também vem da época do direito hebraico, essa história de as primícias. Pois bem, isso pode ser feito, é algo futuro. Olha, eu vou combinar com você que nós vamos comprar aqui umas cabeças de gado e os primeiros filhotes
a gente vai dizer 50% para cada. Ou seja, você está fazendo um compromisso de algo que ainda vai acontecer. Isso pode também acontecer muito com plantações. Olha, você faz uma sociedade, firma um contrato, eu entro com a terra, você entra com a produção e a mão de obra, e aí eu quero 20% da primeira produção, ou seja, da primeira colheita. A colheita ainda não aconteceu, mas você já pode firmar um negócio com algo futuro, um compromisso de entregar algo certo, tá? E aí também pode ocorrer, por exemplo, tá? Na sucessão, tá? Adquire um direito quando você tem sucessor. Ele só adquire aquele direito quando, claro, o dono morre. Você só pode receber uma herança quando a pessoa morrer e passar para você. Senão não é herança, é doação. Aí é outro instituto diferenciado. E não adianta, porque para doação e herança o imposto é o mesmo. É o famoso ITCMD, é pago para o Estado. Tanto doação quanto herança você recebe de forma gratuita, entre aspas, né? Porque você tem que pagar. Não, você tem que pagar tributo sobre isso. Então acaba que não é bem uma doação 100%, né? Não é bem gratuito. Gratuito que você vai receber sem ter que pagar para outra pessoa porque ela morreu. Mas você vai ter que recolher tributos. Não tem como escapar. Okay? E aí, enquanto, como na herança, complementando, enquanto os ascendentes, ou seja, os pais, os avós, seja quem for, estiverem vivos, eu não tenho direito nenhum. Só vou ter direito àquele patrimônio quando eles morrerem. Então também pode ser visto como algo futuro, algo para frente. Tá? É um direito concebido, mas pendente de sua concretização, a ser efetivado pelo próprio interessado. Aí você pode, por exemplo, uma proposta de compra e venda. Você pode fazer até um contrato de promessa de compra e venda, muito comum em imobiliárias e construtoras, e o prédio ainda não está pronto, ainda está na planta, e aí você vai comprar algo para receber futuramente. Então vejam, essa história de comprar imóveis na planta pode ser visto como uma forma de negócio futuro. Você não vai receber aquilo naquele momento. Você só vai receber quando o projeto for entregue. Mas até lá você vai ter que pagar as prestações. Você vai ter que ir pagando as prestações. Tem o direito condicional, que difere do eventual, porque já se encontra em situação mais avançada, completamente instruído, perfeito, e a sua eficácia depende de um incremento, uma condição que vai acontecer. O artigo 130 do Código Civil, ele usa a expressão direito eventual, tá? Ou seja, é o direito que ainda está em formação, ainda não foi concretizado, ou seja, ele está ainda acontecendo, mas ele não foi finalizado. É uma situação eventual, ou seja, está em condição suspensiva e só vai ter valor quando aquela condição acabar. Ele já existe, mas está suspenso. Então, eu posso adquirir várias formas. Resumindo, eu posso adquirir agora, eu posso adquirir durante e eu posso adquirir de forma futura. Eu também posso utilizar o negócio jurídico não só para adquirir direito a alguma coisa, eu também posso utilizar o negócio jurídico para conservação de alguma coisa, resguardar, guardar, conservar, ou seja, tomar certas medidas para prevenir, reprimir ou evitar que aquele patrimônio se deteriore. Ou seja, as relações econômicas e sociais tornam inevitável o conflito entre interesses e violação de direitos. Então, existem medidas no direito de caráter preventivo, ou seja, garantir o direito a uma futura violação. Tá? Podem ser extrajudicial, por exemplo, quando você coloca uma carta de crédito, uma garantia real, hipoteca, um exemplo, penhor, alienação fiduciária, crédito em garantia ou alienação fiduciária em garantia, ou seja, você está prevendo não, perdão, prevenindo que o direito seja violado, ou seja, eu pedi um empréstimo, dou a casa como hipoteca, a casa como garantia, conservando, tá?
eu coloco um fiador no contrato. Eu estou garantindo que eu vou ter o direito. Então, por isso é muito comum você ter um fiador. E eu digo assim, fiador eu chamo de, carinhosamente, de o abestado legal. Porque eu não aceitaria ser fiador, principalmente de uma pessoa que eu não conheço. Porque o fiador, de certa forma, se responsabiliza pelos débitos que aquela pessoa causa naquele contrato. Então, digamos que alguém peça para eu ser fiador, nem para parente, isso não é bom, de um contrato de aluguel, e o contrato é R$ 5.000 por mês, cara. E ele não paga a primeira, não paga a segunda, não paga a terceira e some. O dono o proprietário do imóvel tem todo o direito de cobrar aquele valor do fiador. E vai ter que pagar. Se vier para pagar. Se não achou o inquilino, o fiador vai ter que assumir. E aí não é nada agradável. Né? E outras medidas também que servem para preservar o direito de terceiros. Essas medidas de caráter repressivo restauram o direito violado. Ou seja, a pretensão é agora para restaurar, prevenir e restaurar. Ao Poder Judiciário, ele tem competência de dirimir esses conflitos, tá? De interesse, salvo se as partes escolherem um sistema de mediação arbitral, que são os tribunais arbitrais. Eu não preciso necessariamente levar minha questão para a justiça, eu posso simplesmente fazer um acordo extrajudicial com a outra pessoa, dizer, olha, vamos fazer um acordo para pagamento. E aí, eu não sou obrigado a levar para a justiça, mas saibam que a justiça está de portas abertas para os problemas que eu posso levá-la. Então, essa defesa, essa autotutela, tá? Ela só é admitida excepcionalmente, tá? Porque pode conduzir excesso. Como assim? A legítima defesa, ao exercício regular de um direito em estado de necessidade, tá? E também o uso da legítima defesa e de esforço imediato para manter e substituir com sua própria força um objeto que está em risco de ser deteriorado, desde que eu não exceda, né? O que seria exceder? Que a pessoa fala, fulano exerceu legítima defesa com excesso. Analisa-se, até um pouco subjetivo, quais seriam os limites toleráveis para você agir e preservar aquele direito. Por exemplo, uma pessoa vem tomar algo da minha mão e eu vejo que ela não está armada, eu simplesmente nego e a pessoa vai embora. Diferente da pessoa vir tomar algo da minha mão e eu simplesmente pego uma arma e dou-lhe, sei lá, carrego vários pentes nela de bala. Acabo fuzilando a pessoa. Foi excesso, havia necessidade. Então tem que ser calculado. Então, principalmente no direito penal, essa questão do excesso na defesa, da legítima defesa. É muito, muito difícil de sinalizar, né? Mas qualquer cidadão comum pode ver, às vezes através de câmera de segurança, que a pessoa acabou exagerando. Ah, professor, mas ele estava se defendendo. Sim, eu sei que estava defendendo, mas existem casos absurdos, né? Tem gente que está se defendendo, você percebe, a pessoa simplesmente pega uma arma, se mata, dá um tiro, dois, depois vai embora. Agora, diferente é quando a pessoa literalmente executa a outra, né? Ele puxa a arma, a pessoa praticamente já levanta as mãos, né? Já disse que não vai fazer mais nada. Aí, como eu já vi acontecer, né? O bandido anuncia o assalto, o cara da loja tinha uma arma, saca a arma, o bandido joga, implora, né? Levanta as mãos. Aí o cara sai do balcão com a arma e manda ele ficar contra a parede, virar de costas e aí dá tiro na nuca. Isso não é legítima defesa. Isso é aproveitar a situação para cometer um homicídio. Entendeu? Há que se analisar. Né? Há que se analisar a situação. Então, para que se evite que as pessoas façam excessos, né? Aproveitem a situação para se exaltar e cometer crimes, você tem limite para a legítima defesa. Inclusive, nem proteger seu patrimônio. Tá? Além de conservar, além de adquirir, eu posso modificar os direitos. Ou seja, eu posso alterar. Existem direitos que permanecem inalterados durante anos, durante toda a sua existência, mas outros podem sofrer mutações.
quanto à pessoa, quanto ao objeto, quanto ao tempo, quanto aos aspectos, enfim. E a manifestação de vontade com finalidade de modificar é possível. Lembre-se, eu posso adquirir, eu posso conservar, mas eu também posso alterar, modificar. Sérgio Lopes, por exemplo, ele diz: sem sacrifício da sua integridade específica e lógica, os direitos são suscetíveis de modificação, quer em relação ao seu respectivo titular, quer em relação ao seu conteúdo. Essa modificação pode ocorrer, seja para elevar a intensidade da eficácia do negócio jurídico, seja para diminuir a eficácia, ou seja, você alterou, ou aumenta ou diminui. Todo aumento e toda diminuição acaba alterando o objeto principal. Tá? Você pode alterar uma cláusula do contrato, você pode alterar o desvencimento, você pode alterar a quantidade de produtos fornecidos, você pode alterar o valor, você está modificando. E essa modificação de direitos pode ser objetiva, mas também pode ser subjetiva. A modificação de direitos objetiva é quando ela diz respeito ao seu objeto. Pode ser na qualidade, tá? E aí nós temos, caso, exemplo, credor por dívida em dinheiro que anui em receber determinado objeto. Ou seja, eu modifiquei. Você está me devendo, você fez um empréstimo, está me devendo 50 mil reais. Bem, mas não tem como pagar. O banco aceita aí um carro no valor de 60 mil. Claro que o banco vai jogar o valor do patrimônio lá para baixo. Lógico. Ele vai querer ter lucro. Essa que é a questão. Tá? Pode ser quantitativa. Na quantidade. Eu comprei 20 sacas e agora eu quero 50. Eu posso modificar. A modificação eu posso modificar. Depende da minha vontade. Não quero só 20 sacas, eu quero 50 agora. Eu modifico, vou lá e pago pelas modificações e a gente altera. Isso é perfeito. Tá? Além de modificar o objeto, eu posso modificar o sujeito. Né? Trocar de lugar, ceder, desapropriar, alienar, por exemplo, é uma hipótese. Tá? Na sucessão causa-morte, ou seja, a sucessão no caso de herdeiros, o titular direito desaparece. E aí tudo passa aos herdeiros, há uma modificação, só que essa modificação se dá na mudança do agente relativo à prática do direito. Pode ocorrer, por exemplo, modificação subjetiva no polo passivo, tá? Ou seja, o pai que assume a dívida do filho porque ele não quer que o filho fique devendo, e aí vai. A herança também, sabe que quando a gente recebe uma herança, a gente recebe o ativo e o passivo. Só que o passivo, né, os débitos, só podem atingir até o total da herança. Não pode passar disso e atingir o patrimônio que a pessoa tinha antes de receber a herança. Senão seria algo que ninguém queria, né? Receber dívida como herdeiro e responder com o próprio patrimônio, não. No caso da herança, você herda os créditos e os débitos. E aí, quando você herda os créditos e os débitos, você está diante, por exemplo, de uma possibilidade da sua herança ir toda para o saco, só para pagar a conta. Então, além de adquirir, além de conservar, de modificar, você tem a possibilidade de se fazer um negócio jurídico para extinguir direitos. Tá? Extinguir direitos. E aí, senhores, algumas causas de extinção dos direitos podem ser subjetiva, ou seja, interesse mesmo de rescindir aquele contrato, objetiva. Por exemplo, o objeto morreu, acabou-se. E aí vai ser extinto o negócio jurídico. Por exemplo, um exemplo aqui. Você vende umas maçãs e elas apodrecem. Pereceu. Aí, como? Você extinguiu o direito. Objetiva. Mas nem todas as causas mencionadas podem ser consideradas negócio jurídico. Muitas decorrem da lei e fatos alheios à vontade das partes. Por exemplo, o perecimento do objeto provocado por um raio. Eu vou vender uma casa. Beleza, a pessoa comprou uma casa em 30 prestações. Quando está faltando duas, é um raio e queima a casa. E aí? O direito da casa foi extinto, não tem mais casa. Então, Caio Magri diz que alguns autores distinguem a extinção da perda dos direitos.
perde o direito quando se destaca o titular e passa a substituir como outro sujeito. Extinção é quando desaparece, não podendo ser exercido pelo sujeito atual nem por qualquer outro. Não dá mais. Ah, mas eu não comprei a casa, não tem mais a casa. Acabou. Né? Acabou. E os negócios jurídicos podem ser classificados de algumas formas, levando-se em conta alguns fatores, como, por exemplo, eu posso classificar um negócio jurídico levando em consideração o número de pessoas, as vantagens para as partes, o momento em que ele vai produzir os efeitos, se é agora ou futuro, como ele vai existir, quais formalidades eu tenho que observar, se é formal, se ele é informal, se ele é solene, o número de atos que eu vou ter, as modificações, modo de obtenção do resultado, ou seja, existe uma gama de possibilidades de você, assim, classificar um negócio jurídico. Você não vai se vender. Então, para um negócio jurídico enquadrar-se em mais de uma categoria, é possível. Não há incompatibilidade. Ele pode ser com vários agentes, condomínio, a futuro, a tempo futuro. Não. É muito comum. A compra e venda é um negócio jurídico bilateral, que tem duas partes, ninguém compra e vende sozinho. No mínimo duas partes. É oneroso. Pode ser solene ou não. Pode ser futuro ou presente. Ou seja, eu posso encaixar ali várias formas de se classificar, tá? Um negócio jurídico. E aí, vamos ver algumas delas. Não todas, porque são imensas, são praticamente um número quase que indefinido de possibilidades, mas vamos ver as mais comuns no ramo do direito. Quanto ao número de pessoas, unilateral, declarante de vontade, bilateral ou plurilateral? Bom, unilateral é quando praticamente é a vontade da única manifestação da vontade. Por exemplo, testamento. Só passo. A outra pessoa pode renunciar, mas não vai me impedir de fazer um testamento. Renunciar a um direito. Existe uma diferença entre desistir e renunciar a um processo. Um dia eu vou explicar para vocês o que é matéria de direito processual civil. Mas cuidado. Tem muito advogado que, quando vai pedir a desistência do processo, acaba pedindo a renúncia. E renunciar a um direito é reconhecer que a outra pessoa está certa. Desistir do processo, você não reconheceu que ela está correta. Você simplesmente não quer mais entrar com aquele processo. Mas pode ser que você entre com o processo futuramente. Tá? Não está renunciando. Renúncia acaba gerando até coisa julgada. Tá? E aí, por exemplo, a renúncia à herança também, assim como o testamento é um direito unilateral, manifestação de vontade unilateral, a renúncia também é. Ninguém pode se opor. Tá? Pode ser receptício, não receptício. Receptícios são aquelas declarações de vontade que tem que se tornar conhecida, ou seja, a pessoa tem que receber para produzir efeito. Tá? E as não receptíveis, mesmo que eu não conheça, efeitos. Por exemplo, testamento. Às vezes só vou receber, só vou conhecer quando eu estiver recebendo patrimônio. Bilateral, com duas manifestações de vontade. Bi já está a ideia de dois. Então você tem duas manifestações de vontade. Pode ser simples ou pode ser sinalagmático. A bilateral simples é aquele tipo de manifestação de vontade em que somente uma das partes tem vantagem, a outra fica somente com ônus, como por exemplo a doação. A doação, eu estou doando um objeto para alguém, eu estou me desfazendo, a outra pessoa só vai receber. Sinalagmático é quando há reciprocidade de direitos, ou seja, estamos na mesma igualdade, como a compra e venda. Tá? Como a compra e venda. E aí, senhores, esse ônus de vantagem recíproco, como a compra e venda, uma pessoa dá um objeto, recebe dinheiro, a outra entrega o dinheiro, recebe o objeto. Veja que há uma via de mão dupla. Né? Entrega, recebe, recebe, entrega. Quem entrega, recebe, quem recebe, entrega. Ao mesmo tempo que recebe, entrega recebendo e recebe entregando. Olha que confusão, mas é bem legal. Às vezes pode acontecer uma certa confusão. E aí nós temos uma pluralidade de indivíduos no negócio jurídico. Ou seja, não é mais uma dupla, duas ou mais pessoas
Aqui você tem uma declaração evolutiva. Mesmo que haja participação coletiva de indivíduos, o negócio não será mais bilateral. Unilaterais são os contratos que envolvem mais de duas partes, como, por exemplo, o contrato de sociedade, com mais de 2 sócios, 3 sócios para cima. Tá? Consórcio de bens, você tem um consórcio, às vezes, mais de 50, 100, 150 pessoas participando de um consórcio. Aí tem aqueles sorteios para saber se você foi contemplado, se você quer dar um lance. Então é um negócio jurídico com várias partes. E às vezes não, sempre, você não vai saber quem está lá no consórcio junto com você. Uma situação meio esquisita. E aí, senhores, tá? Temos aí as declarações nos contratos plurilaterais. A doutrina menciona os negócios jurídicos plurilaterais como figura diferenciada dos contratos. Eles tratam como acordo. A doutrina trata não como contrato plurilateral, mas como um tipo de acordo. Porque aí nesse acordo existem diversos interesses coletivos. E os contratos pressupõem que necessariamente interesses opostos e divergentes. Ou seja, um quer entregar uma coisa, o outro quer receber. São interesses opostos. Tá? Ops, avançou demais. Continuando na classificação, deixa eu sair aqui para poder vocês lerem. A mais clássica é o contrato gratuito e oneroso, neutros e bifrontes. Ou seja, pode para o negócio jurídico classificar-se em gratuito e oneroso, neutros e bifrontes. Negócios jurídicos gratuitos são aqueles que só uma das partes tem vantagem ou benefício, a outra só fica com o ônus. Tá? Por exemplo, a doação pura, o comodato. Nessas modalidades, existe vantagem uma das partes e não tem desvantagem para a outra, não tem contraprestação, não tem nada. Oneroso, tá? Quando o contrato é oneroso para ambos os contratantes. Cada um tem que ter uma vantagem, tem que pagar, tem que receber. É oneroso para os dois. A outra pessoa não vai ficar só recebendo. Tá? Como, por exemplo, a compra e venda, a locação, a empreitada. Então, são contratos que são comutativos e aleatórios. Os contratos comutativos são de prestação certa e determinada. Os contratos aleatórios, tá, são o contrário. Caracteriza pela incerteza para as duas partes. Ninguém sabe se vai ter vantagem ou desvantagem. Se vai ter sacrifícios, perda do lucro, enfim. É imprevisível. Tá? É totalmente imprevisível. É um risco. Um exemplo é a seguradora. Tá? O pagamento não indeniza ou não indenização depende de um fato eventual. Quando você faz o seguro, você paga, eu sempre digo, quando a gente faz um seguro, a gente paga para não usar. Essa aqui é a verdade. Ou um plano de saúde a gente paga para não usar, mas é imprevisível quando a gente não sabe quando vai precisar. Então a seguradora faz esse tipo de contrato meio que aleatório, ela não sabe. Pode ser que ela tenha muito lucro com aquela pessoa que não vai usar o seguro nunca, só paga todo mês. Mas pode ser que ela pegue uma pessoa que realmente fez um seguro de carro e o carro vive dando prego, vive dando defeito. E aí a seguradora tem que botar reboque para lá e para cá, assistência em viagem. E aí com esse cliente ela teve prejuízo. Então vejam que é um negócio que você não consegue ter uma previsão. Você tem uma base, mas você não consegue prever efetivamente o que vai acontecer. É um fato eventual. Existem os contratos que não são considerados nem onerosos nem gratuitos, porque não tem patrimônio. A gente chama de neutros. Tá? São os contratos neutros. Em geral, são os negócios transativos, tá? Negócio que tem finalidade a vinculação de um bem. Tá? E existe aí a instituição do bem de família, também se inclui na categoria dos negócios de destinação ou de afetação.
não se qualificando como oneroso, nem como gratuito, embora é um patrimônio, é bem de família, é um patrimônio, inclusive ele é impenhorável, né? Decisão aí do STJ, vocês houve uma discussão até da Rosa Weber com relação ao bem de família, a renúncia abdicativa não aproveita a quem quer que seja e a doação remuneratória também podem ser lembradas, tá? Como um tipo de neutros, espécie de negócio jurídico neutro. Unifront são os contratos que podem ser onerosos ou gratuitos, segundo a vontade das partes, como mútuo e mandato. O mútuo ou mandato pode ser gratuito, como também pode ser oneroso. Eu posso pagar para utilizar, tá? Eu posso pagar para utilizar. Doação, tá? E o comodato, por exemplo, ficariam desfigurados se tal acontecesse. Se transformaria numa respectivamente em venda e locação. Tá? Nem todos os contratos podem ser contratos gratuitos, poderão ser convertidos em onerosos, porque se a doação e o comodato forem convertidos em negócios onerosos, a doação perde a sua finalidade jurídica, deixa de ser doação e vira outro tipo de negócio. O comodato também deixa de ser comodato e vira outro tipo de negócio se você meter onerosidade no meio. Existe agora também os contratos que se dão através de intervivos ou causa-mortes. Intervivos são aqueles negócios jurídicos celebrados entre pessoas que estão em vida. Óbvio, né? O nome já lembra. Causas-mortes são aqueles negócios jurídicos celebrados entre pessoas que já morreram. Só podem ser feitos quando a pessoa morre, por exemplo, testamento. Uma doação estipulada para depois da morte. Eu vou te doar esse patrimônio, mas só depois que eu morrer. Tem que se observar minha vontade. E, claro, a vontade de quem vai receber, né, o receptício. Evento morte é o pressuposto necessário, é o gatilho para que o testamento ocorra. O gatilho, o testamento vai ocorrer antes, né, mas para que seja aberto. É o gatilho para a questão do direito de sucessão, a transferência da herança. Tá? E é negócio inter vivos, a compra e venda. E a herança, o herdeiro receberem os imóveis, aí já estou falando de negócio inter na causa mortes. Tá? Por essa razão, também não se consideram negócios mortes causas, a doação sob condição de premoriência do doador, que isso, premoriência ou comoriência, ou seja, quando um morre antes do outro. A doação com cláusula de reversão, se o donatário morrer antes do doador, ou seja, eu doei, mas se você morrer, volta para mim, tá? Essa não é doação. Estipulação em favor de terceiro para que a prestação seja cumprida depois da morte. Também é meio esquisito. Os negócios jurídicos mortes-causa são sempre nominados ou típicos. Ninguém pode celebrar se não estão em lei. Não se pode criar. É o que nós chamamos de números cláusulos ou rol taxativo. As partes não podem convencionar. Tá? Temos autonomia privada. Vamos realizar um negócio nominado causa-morte. Não, você tem que fazer aqueles que estão previstos em lei. Rol fechado, taxativo. O negócio jurídico também pode ser principal e acessório ou derivado. Como é que funciona isso aqui? Principal são os que têm existência própria, ou seja, não depende de nenhum outro. Ele existe pronto, compra e venda, não depende de outro. Locação, não depende de outro. Permuta, não depende de outro. Acessório, um negócio jurídico que só pode existir se for subordinado ao contrato principal. É como se fosse um contrato acessório. Uma cláusula penal, uma fiança, um penhor, uma hipoteca. Eles têm que estar ligados a outro negócio jurídico. Eles são acessórios, eles têm que estar ligados a outro, deverão estar ligados a outro negócio jurídico. E aí, senhores, como regra, se o principal acaba, junto dele vão seus acessórios. Né? Se o principal cai, junto deles vai os seus acessórios. Tá? A validade do acessório sempre vai ser a mesma do principal. A natureza do acessório também é a mesma natureza jurídica
do principal, do negócio principal. Bom, continuando. Temos o exemplo do locatário, que transfere o terceiro direito que lhe assiste mediante sublocação, e você tem, tá, uma espécie de negócios, tá, jurídico em sua outra natureza, tá, no que nós chamamos, tá, um negócio jurídico derivado. Tá? A sublocação pode ser encarada como um negócio jurídico derivado, porque você está desmembrando ali, fazendo um contrato por dentro do outro. Ele não é um acessório. Acaba sendo como se fosse um filho. Gerou um outro contrato, ou seja, eu aluguei e agora estou sublocando. Então, eu fui lá com o proprietário, fiz um contrato de locação, aluguei para mim, só que agora eu estou fazendo um contrato com o terceiro, estou sublocando. Então, não é um acessório do contrato entre eu e o proprietário do imóvel. Não, agora eu estou passando para o terceiro, estou relocando para o terceiro. É um negócio jurídico derivado. Tá? E aí, senhores, os negócios jurídicos podem ser solenes ou formais, e não solenes, que também são considerados negócio jurídico de forma livre. Tá? Algumas vezes a lei vai exigir certa formalidade, certa solenidade. Isso aí é que vem definido pela lei. Tá? Outras vezes não. Tá? Outras vezes não vai ter exigido nada. Tá? Não precisa de uma formalidade. Então, tem que prestar atenção no dispositivo legal para saber se aquele tipo de negócio jurídico não exige uma formalidade em lei, ou seja, que se cumpra ali questões legais. Os não solenes são os negócios de forma livre, basta consentimento para sua formação. Tá? Basta consentimento para a sua formação. Inclusive, o artigo 107 do Código Civil diz que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão, prestem bem atenção para essa parte final, senão quando a lei exigir. Se a lei exigir formalidade, a formalidade vai ter que ser observada. Se não exigir, não há problema. Você fazer de qualquer forma, desde que você observe os requisitos do negócio jurídico, que são capacidade, objeto lícito e possível, ou determinável, tá? De forma não prescrita ou defesa em lei. Eu espero que vocês tenham captado o conteúdo com relação a fatos e negócios jurídicos. Eu já tinha passado esse material antes para vocês. Que vocês façam um bom proveito da aula. A gente se vê até o nosso próximo encontro.